Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo às sugestões enviadas no YouTube, panetone. Nós vamos usar para a nossa receita 4 copos de farinha de trigo sem fermento, 1 copo de leite temperatura ambiente. Se estiver na geladeira gelado, você dá uma mornada nele. Não pode ser leite gelado e nem quente, tem que ser temperatura ambiente. 5 colheres de açúcar, colheres de sopa de açúcar. Aqui tem 30 gramas de fermento para pão. Então na padaria, quando você for comprar lá, se for tablete, cada tablete tem 15 gramas. Aí você compra 2. Agora se for pesado na hora, você pede para pesar para você 30 gramas de fermento para pão. Aqui eu peneirei ele, tá? Mas é aquele fermento para pão. Aqui nós vamos usar, olha, uma pitada de sal, só uma pitada, olha. Aqui nós temos 2 colheres de óleo, colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de margarina, temperatura ambiente. Aqui nós temos raspas de laranja e de limão. Nós vamos usar raspa de limão e raspa de laranja, uma colher de café assim, olha, para dar um sabor muito gostoso no nosso panetone. Isso aqui é opcional, mas é muito bom colocar. Isso aqui substitui a essência de panetone, porque a essência de panetone nada mais, nada menos é raspa de laranja, de limão, de abacaxi industrializado, tá? Aqui é natural. Nós vamos usar 2 ovos inteiros. Eu deixei na vasilha mais aberta assim, que depois nós vamos bater ele um pouquinho para misturar na massa. Então esses aqui são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa do nosso panetone. Nós vamos usar para rechear o nosso panetone. Isso aqui é opcional, mas é bom você usar, porque panetone tem que ter um desses 3 ingredientes aqui, ou 2, ou os 3, tá? Isso aqui chama gotas de chocolate, olha, em forma de gotas. Então, se você não encontrar na sua cidade, não tem importância não. Mas se você encontrar para colocar, é muito bom. Se você não encontrar desse daqui, você pode comprar um chocolate meio amargo, picar ele em pedaço pequeno, que substitui esse daqui. Esse aqui são as frutas cristalizadas. Antes de usarmos, nós passamos elas um pouco na água, um pouquinho de açúcar, para poder ela não ficar muito ressecada, olha. Tá? Passamos assim na peneira, jogamos assim. Então ela não tem água não, tá sequinha, olha. Só para ela ficar mais viçosa, não ficar ressecada. E aqui tem uva passas, olha. Nós vamos usar também. Uma coisa muito importante para fazer o nosso panetone é essa embalagem aqui, olha. Se você não tiver essa embalagem, você não faz. Porque o panetone não é feito em forma de bolo ou de pudim, não. Essa daqui é uma embalagem, olha, com 500 gramas. Mas tem embalagem também com 250 gramas. A nossa receita vai dar 2 embalagens dessa de 500 gramas. Tá? E vem nessa assim, olha, vem assim. Olha, 10 formas dessas são R$ 2,10. É muito barato, é 21 centavos cada forma dessa, tá? Fazer em casa dá muito trabalho, olha, ficar colando isso. Então eu prefiro você comprar em qualquer papelaria onde já vende artigos de festa, você encontra essa forma de panetone. Então esses são os nossos ingredientes que nós vamos também usar no nosso panetone. Nós vamos misturar todos os ingredientes nessa tigela. Vamos usar uma colher dessa assim mais forte, olha, vamos usar colher de plástico não, porque vamos mexer e a colher de plástico ela vai entortar, vai atrapalhar, trabalhar. Nós vamos colocar 30 gramas de fermento na tigela, olha. Você seguindo passo a passo, não tem erro, gente, é muito fácil, olha. Agora nós vamos colocar as 5 colheres de açúcar. Agora nós vamos misturar o açúcar no fermento e vamos fazer assim, fazendo pressão com a colher, olha. Que aí o açúcar vai diluir o fermento. Vai ficar assim uma massa bem mole, bem mesmo, olha. Olha a transformação, gente, olha. Tudo que nós estamos fazendo aqui faz parte da receita. Vocês não podem pular etapa, não, senão não dá certo. Vocês fazendo direitinho, conforme nós estamos mostrando, ninguém mais vai ter que comprar panetone mais. Todo mundo vai fazer em casa, porque é muito fácil. Olha. Olha aqui, gente, como ficou, olha. Aí ficou bem pastoso, olha. Aí. O açúcar diluiu o fermento, olha aqui. Agora nós vamos colocar, aos poucos, os outros ingredientes. Nós deixamos os 2 ovos inteiros, esse prato aqui, olha. E antes de colocarmos aqui, nós vamos mexer um pouco com ele assim, olha.
estourarmos as gemas. Misturarmos só um pouquinho para misturar os ingredientes, olha. Cada ingrediente que nós colocarmos, nós vamos mexendo. Agora, uma coisa muito importante, a partir do momento que nós começamos a misturar os ingredientes, você não pode sair de perto, não. Se tocar o telefone, tocar a campainha, você não vai atender, não. Porque o fermento já começa a agir. Se você deixar a massa parada, o fermento já vai começar a agir. Então, nós temos que estar sempre aqui, ó, sempre mexendo, ó. Agora, vamos colocar a manteiga. Aqui, olha, temperatura ambiente, olha. Se ela estiver gelada, ela demora a dissolver. Vamos colocar as 2 colheres de óleo. Cada ingrediente que nós colocarmos, vamos mexendo. Agora vamos colocar a pitada de sal, ó. Vamos colocar as raspas de laranja e limão, uma colherzinha, tá? Olha, uma colher assim de café, olha. Vamos colocar um copo de leite de temperatura ambiente. É muito importante o leite não estar quente nem gelado. Agora, nesta receita que a minha avó sempre fazia, nós temos que peneirar a farinha de trigo. Aos poucos, nós vamos peneirar. Essa receita aqui, como eu falei com vocês, dá 2 panetones, tá? Naquela embalagem de 500 gramas. Tá vendo? Quando nós peneiramos, olha, ela fica toda solta, olha. Então, nós estamos terminando de peneirar os nossos 4 copos de farinha de trigo. Agora, nós vamos misturar aqui, olha, devagar, até ficar uma massa homogênea. Por isso que eu falei com vocês, se eu pegar essa colher aqui, para poder misturar melhor. Vamos misturar devagar, até ficar uma massa bem lisa. Não vamos sovar não, tá? Só misturar mesmo aqui. Aqui, gente, olha. Estamos misturando, olha. Olha que massa bonita, gente, olha. Aqui. Olha, ela tem que ficar assim, olha. A partir do momento que você pega com a colher assim, olha. Olha, nesse ponto assim, ó. Ela não está dura, mas também não está líquido escorrendo, olha. Fica assim, ó. Tá? Nesse ponto que ela tem que ficar. Agora nós vamos colocar as frutas cristalizadas. Mas não vamos usar tudo não, tá? Vamos deixar um pouquinho. Depois nós vamos precisar. Vamos colocar também uva passas. Deixamos um pouquinho, olha. E o chocolate. Misturamos. Misturamos bem mesmo, para não ficar tudo no lugar só. Já aconteceu às vezes de você comer um panetone, aquele pedaço não tem uva passa, não tem nada. E o outro tá cheio de coisa, que a pessoa não mistura direito. Tem que misturar para ficar pedaços em toda a massa. Eu falo com vocês, não pode deixar de mexer a massa, porque senão atrapalha a receita. Que nós vamos colocar agora nessa forma de papelão, ó. Então nós vamos colocando assim, ó. Não precisa de untar o papel não, tá, gente? Só colocando assim, olha. Tá vendo que a massa fica assim pegajosa, olha? Depois nós vamos assentar ela na forma. Agora nós vamos acomodar assim nos cantos, olha. Tá? Com a colher assim nós vamos acomodar, olha. Toda vez que nós fazemos panetone, mesmo comprado pronto ou caseiro, às vezes na parte do meio assim, ele fica um pouco fundo no meio. É porque ele cresce muito. Aí na parte do meio, você pode ver, mesmo comprado pronto, a parte do meio dele fica um pouco funda. Nós falamos para guardar um pouco desses aqui, olha. Porque aí nós colocamos aqui por cima. Enquanto nós estamos movimentando aqui, ó, para moldar aqui, aí sai um pouco do lugar as frutas cristalizadas. Agora nós vamos esperar por 2 horas. Essa massa vai crescer. Ela vai ficar da altura aqui, olha, na borda da forma, olha. Por isso nós não podemos encher muito. Nós deixamos 1/3 só da embalagem, olha. Ela vai crescer. E quando estiver faltando 10 minutos para completar essas 2 horas, nós ligamos o forno, que nós vamos assar em forno pré-aquecido
Então nós deixamos 10 minutos antes de completar as 2 horas. Gente, olha como cresceu a massa do nosso panetone, olha. Por isso nós colocamos aquela quantidade, que ele cresce muito, se colocasse mais ele ia transbordar. Agora nós vamos levar ao forno médio, 180 graus. Como eu disse para vocês, antes de completar as 2 horas, nós ligamos o forno. Então já tem 10 minutos que o forno está ligado. Vamos colocar lá a temperatura média, 180 graus, por 35 minutos. Gente, olha como está bonito o nosso panetone, olha. Ele está muito quente, nós vamos deixar esfriar 15 minutos, mais ou menos, porque ele é quente, senão não podemos mexer nele, tá? Vamos deixar em temperatura ambiente, assim, para ele esfriar. Então, aqui são sugestões que nós estamos dando, olha. Se você for presentear, você põe nessa embalagem aqui, olha, dá um lacinho, tá? Pode presentear. Se você for vender também, pode colocar nessa embalagem aqui. Compra nas papelarias, é própria mesmo de panetone, baratinho também, tá? E agora nós vamos partir o nosso panetone para vocês verem como ficou. Agora nós vamos cortá-lo para vocês verem como ficou, tá? Tá macio, gente. Olha aqui, gente, olha. Macio, cozido. Olha aqui, olha. Tá vendo? Olha aqui. Ficou bem dividida as frutas cristalizadas, a passas. Olha aqui. Parece um bolo de tão fofinho, olha. Mas é massa de pão. Então essa foi a nossa receita de hoje, panetone. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu agradeço todo o carinho e o grande número de visualizações que estamos recebendo de todos vocês. E peço para vocês acessarem somente o YouTube, tá, gente? E peço também para vocês se inscreverem, porque a sua inscrição é o nosso joinha, tá? Agradeço demais todo o apoio, incentivo e todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.